Olá, alunos de Fenômenos de Transporte 1. A aula de teoria agora é sobre perfis de velocidade. Na última aula, eu falava da relação entre a vazão e a velocidade. E encontrei uma expressão para relacionar as duas, especialmente para vazão volumétrica e velocidade. Então, vazão volumétrica é velocidade vezes a área que o fluido está atravessando. Se for vazão em massa, é densidade vezes velocidade média vezes a área. Todavia, por vários motivos, a velocidade pode variar na área. Um exemplo simples de entender é o escoamento interno, uma condição bastante comum na vida prática e fácil de entender por que o perfil de velocidades vai se desenvolver. Bom, aqui vocês conseguem enxergar um duto visto de lateral, imaginando um escoamento, por exemplo, da esquerda para a direita, né? Um escoamento permanente, ocupando toda a seção transversal do duto. Se fizermos um corte e observarmos, então, se o duto for um duto de seção transversal circular, o que é bem provável que seja, por causa do princípio de aderência, a velocidade do escoamento junto à parede interna do duto é zero. Partindo da superfície interna em direção ao centro do duto, a velocidade do escoamento vai aumentando até a velocidade máxima exatamente no centro do duto. Essa figura indica um plano onde se pode ver a velocidade máxima no centro e alguns vetores de velocidade até a velocidade zero na parede do duto. É óbvio que esse escoamento é um escoamento tridimensional e a figura formada é uma figura tridimensional. Aqui nós conseguimos ver uma espécie de superfície envoltória desse perfil de velocidades. Em uma projeção no plano, o que se consegue observar é exatamente essa indicação do perfil de velocidades. De zero na parede até o máximo no centro, voltando a zero de novo na parede. Existe uma relação que já foi indicada entre a velocidade do escoamento e as vazões. Para lembrar, vazão volumétrica, velocidade vezes a área. Mas que velocidade nós colocamos aqui nessa indicação? Na verdade, quando essa equação foi deduzida, se imaginou uma única velocidade para toda a área, assim como quando se calculou a vazão, ou quando se definiu a vazão em massa, como a densidade vezes a vazão volumétrica também. Se imaginou uma velocidade única para toda a área. Mas a pergunta que pode estar ocorrendo a vocês é: o que acontece quando eu tenho um perfil de velocidades? Como eu vou obter, por exemplo, a vazão volumétrica? Por quê? Porque no caso do perfil, já não há mais uma única velocidade em toda a área. Bom, é aí que entra a ideia de velocidade média. A média é um conceito matemático. Significa que, se eu trocar toda essa distribuição de velocidades por uma única velocidade, qual é essa velocidade para garantir a mesma vazão? Para garantir a vazão de fato que está atravessando aquela área que eu estou estudando. Bom, então a pergunta ela fica e ela tem que ser respondida utilizando um pouquinho de cálculo. Qual é a ideia por trás dessa técnica, então, né, para a obtenção da velocidade média? A ideia é a seguinte: na área da seção transversal, que aqui eu estou colocando do duto de seção transversal circular, mas poderia ser uma área qualquer, a área, na verdade, ela é dividida em áreas infinitesimais. Então, uma área que vai ter a indicação, ou ter o valor dA. É uma área infinitesimal. Ou seja, por que eu estou indicando uma área infinitesimal? Se eu somar todas essas áreas infinitesimais que dividem a área da seção transversal, eu vou obter a área total, né? Então, a ideia é essa. Contudo, como o fluido está escoando e está atravessando essa área,
ele vai ter uma velocidade v atravessando essa área. Essa velocidade v vai depender da posição que a área estiver ocupando, né, que a área infinitesimal estiver ocupando dentro da área da seção transversal completa. O fluido atravessando essa determinada região, ele vai causar uma vazão. É uma vazão que só pode ser uma vazão pequena. Por quê? Porque a área é pequena. Como é que a gente pode imaginar calcular essa vazão? Ela vai ser a velocidade local passando por essa área de seção transversal infinitesimal dA, né, multiplicada uma pela outra. Como eu posso descobrir, então, qual é a vazão total passando pela área? É fácil. Se essa vazão é a vazão que está atravessando uma área infinitesimal, a vazão total que está atravessando a área completa é a somatória do que está atravessando cada uma das suas pequenas partes, ou seja, a integral. Vou integrar a vazão volumétrica aqui em cada, né, é uma somatória desses pequenos elementos, né, em cada uma das áreas de seção transversal infinitesimais, e aqui eu vou ter a vazão volumétrica para a área completa. Essa aqui é uma integral dupla, porque é uma integral de área. A ideia de velocidade média é substituir o perfil por uma única velocidade que para todos os pontos da seção transversal, né, para uma única velocidade para todos os pontos da seção transversal. Ou seja, a vazão seria a velocidade média vezes a área completa. Como essas duas expressões estão calculando a mesma coisa, elas podem ser igualadas, né? Podem, devem e serão. Então a velocidade média, por sua vez, então vai ser 1 sobre a integral de VdA. Obviamente, essa integral é feita na área. É assim que se define a velocidade média. Foi feita, né, a indicação foi feita para uma área de seção transversal circular, contudo, isso é absolutamente genérico. Complementando, se pensarmos em vazão em massa, densidade e velocidade vezes a área, essa velocidade é a velocidade média na área. Caso a velocidade mude, ou seja, tem um perfil de velocidades nessa área, de novo, há necessidade de fazer integral. E aqui, de propósito, foi indicada a integral dupla. Na condição mais genérica, a velocidade pode variar na área e a velocidade, a direção do vetor velocidade pode estar inclinado em relação à normal. Nessas situações, é necessário fazer uma projeção em relação à normal à área para conseguir obter exatamente o valor da vazão em massa atravessando aquela área. No desenho indicado aqui, eu tenho uma área e a velocidade está inclinada em relação à sua normal. A operação matemática que acha a projeção, componente do vetor que é a projeção na normal, é o produto escalar. Observando aqui a equação, esse é o caso absolutamente mais genérico, onde a velocidade varia e além de variar a velocidade na área, ela também está inclinada em relação à área. Então, a expressão para cálculo da vazão, por exemplo, vazão em massa, vai ser a integral de ρVn. Esse Vn é o produto escalar da velocidade, do vetor velocidade na normal, a área, para poder encontrar a vazão em massa através da área completa. Em função do interesse prático dos escoamentos internos em dutos circulares, duas condições principais podem ocorrer. Uma, escoamento laminar, quando o número de Reynolds é inferior a 2000. E a segunda, 2, escoamento turbulento, quando o número de Reynolds é superior a 4000. Lembrando que esses limites, especialmente o limite de 4000, dependendo do autor, pode ser indicado como superior a 2400, por exemplo. Orientando um sistema de coordenadas cilíndricas posicionado no centro da tubulação, sendo R igual a 0 minúsculo no centro do tubo e R igual a R maiúsculo na superfície interna do tubo,
O perfil laminar pode ser indicado com uma dependência quadrática com o raio e o perfil médio turbulento pode ser aproximado por uma função exponencial 1/7. Então aqui, ó, a equação que relaciona a velocidade do fluido no escoamento quando o perfil é parabólico e aqui quando é uma função aproximada no caso do escoamento turbulento para essas situações onde você vai ter número de Reynolds superiores a 4.000. É possível provar que no escoamento laminar a velocidade média para um duto de seção transversal circular, a velocidade média é metade da máxima, como nesse caso aqui. E no caso do escoamento do perfil 1/7, que é de expoente 1/7, a aproximação 1/7, nessas situações, a velocidade média é 49/60 da velocidade máxima. Minha afirmação anterior sobre a velocidade média ser metade da máxima nos escoamentos laminares e em dutos de seção transversal circular é facilmente comprovada utilizando a equação do perfil de velocidades juntamente com a equação da velocidade média. Então, aqui é possível verificar a presença da equação da velocidade média, onde o raio, a função, na verdade, é V em função do raio. Sendo o raio uma variável, a variável independente que vai desde o centro, onde o raio é 0, até R grande, onde o raio é o raio interno do tubo. A velocidade média é 1 sobre a área da seção transversal integral de VdA. Obviamente, essa integral tem que ser feita na área. 1 sobre πr ao quadrado, que é a área da seção transversal completa, integral de Vmax, já estou fazendo a substituição do perfil de velocidades, 1 menos Rzinho ao quadrado sobre Rzão ao quadrado dA. Bom, essa expressão não pode ser integrada desse jeito. Por quê? Porque aqui eu estou integrando na área e a função é uma função de R. Tem várias maneiras de entender e de fazer essa transformação, mas ou eu fico em função da área ou eu fico em função de R. A maneira mais fácil de fazer isso é imaginar que a área, uma determinada área de seção transversal, é πrzinho ao quadrado e a derivada da área vai ser a derivada de πrzinho ao quadrado. Π é constante e a derivada de r ao quadrado é 2r dr, ou seja, o dA é 2πr dr. Outro modo de ver isso, que é mais físico, é imaginar que a área de seção transversal está sendo dividida em coroas circulares infinitesimais. Cada coroa circular infinitesimal tem uma área dA. E, feita uma retificação de cada uma das coroas, essa tem, dependendo da sua posição, um comprimento 2πr e uma espessura dr. E, da mesma maneira, a área dA pode ser escrita como 2πr dr, que é a área desse retângulo indicado aqui. Honestamente, qualquer uma das duas observações ou visões vai chegar na mesma expressão. Substituindo esse dA na integral, a velocidade média vai ficar 1 sobre πr ao quadrado, integral de velocidade máxima, 1 menos rzinho ao quadrado, rzão ao quadrado, dA, que é 2πr dr. E agora essa integral ela está em função do raio e ela pode ser feita de maneira definida, usando os limites da coordenada independente raio, de 0 até o raio máximo. Portanto, a velocidade máxima, a velocidade média, é igual a 1 sobre rπ ao quadrado.
a prova matemática como velocidade média 49/60 da velocidade máxima para o escoamento turbulento fica indicada para que você treine esse procedimento. Refaça sozinho esses passos que eu fiz muito rapidamente, simplesmente para que o vídeo não ficasse muito longo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.